Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre o banco de dados. Então o que é um banco de dados? O banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados, estruturas normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Um banco de dados, a gente tem dois tipos. Nós temos o banco de dados relacional e o banco de dados não relacional. O banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que armazena e fornece acesso a pontos de dados relacionados entre si. Ou seja, se nós temos duas tabelas, essas duas tabelas em um banco relacional, elas podem se relacionar ou não. Vou explicar mais à frente como isso acontece. Ou seja, bancos de dados relacional são baseados no modelo relacional, uma maneira intuitiva e direta de representar dados em uma tabela. Uma tabela a gente pode relacionar com o Excel. O Excel é uma tabela e aí nós temos o que lá? Nós podemos definir várias tabelas e uma tabela pode se relacionar com a outra. Tipo, uma tabela de gastos mensais pode se relacionar com uma outra tabela de gastos anuais. Beleza. Em um banco de dados relacional, cada linha na tabela é um registro com um ID exclusivo chamado chave. As colunas na tabela contêm atributos e os dados, cada registro geralmente tem um valor para cada atributo. Como a gente poderia imaginar isso? Deixa eu ver nisso aqui mesmo. Beleza. Então, como é que seria um banco de dados? Seria mais ou menos assim. Nós teríamos a nossa tabela aqui, bonitinha. E nós teríamos nossos dados aqui. Vamos dizer que aqui seja o ID, o identificador do usuário. Aqui poderia ter o nome, aqui poderia ter a idade e aqui a cidade. Beleza. Aí nós temos aqui a nossa tabela. Aí o que a gente poderia ter aqui também? O identificador dele, vamos dizer que seja o valor 0. O nome aqui, João. Deixa eu aumentar aqui. João. Aí nós teremos a idade dele, 25, e a cidade, São Paulo. Beleza. E aqui nós poderíamos ter outros atributos, não é isso? Então a gente poderia ter aqui o atributo, poderíamos ter os dados de outra pessoa, poderia ser Maria, vamos dizer que ela tenha 22, e da cidade de Cruz das Almas. Beleza. E aqui sucessivamente vários dados. Beleza. Aí o que a gente pode ter aqui? Como a gente poderia fazer um banco de dados relacional aqui? A gente teria essa tabela, teríamos essa outra tabela aqui. Essa tabela, os identificadores são individuais para cada um. Aí o que a gente poderia mudar aqui? Em vez de ser uma tabela representada aqui, essa daqui, para pessoas, essa daqui poderia ser para cidades. Então, aqui poderia ser o quê? O nome da cidade, São Paulo. Aqui eu poderia dizer o quê? O CEP dessa cidade. Eu não sei qual é o CEP de São Paulo, então vou botar 000. Aqui eu poderia dizer qual estado ela fica. Estado, São Paulo. Aqui, vamos dizer, Cruz das Almas. Aqui eu vou colocar o CEP de Cruz.
que é 4380. E aqui o estado, Bahia. Beleza. Aí como é que eu poderia fazer uma relação entre as duas? Nessa coluna aqui, em vez de eu chamar só cidade, eu poderia colocar o seguinte: cidade, identificador. Esse identificador aqui vai dizer de qual cidade eu estou relacionando essa pessoa. Ou seja, em vez de eu colocar o nome dela aqui, eu vou colocar um identificador referente a ela. Qual é o identificador referente à cidade de São Paulo? 0, né? E qual é o identificador que relaciona a cidade de Cruz? 1, né? Aí o que acontece? Quando eu fizer uma busca e eu quiser buscar por cidade, eu pego apenas o identificador aqui, e quando eu fizer a busca cá na tabela de cidade, eu vou ter muito mais informações do que só o nome dela. Eu vou ter o nome, o CEP, estado e diversas outras que a gente pode ter, beleza? Então isso aqui pode considerar um exemplo de relacionamento entre duas tabelas, que seria um banco relacional. Beleza. Seguindo. Tipo de relacionamentos. Tem vários tipos de relacionamentos. O primeiro dele é 1 para 1. O que é 1 para 1? Vou dar um exemplo aqui para baixo. Uma pessoa só pode ter apenas um CPF, correto? E um CPF só pode ser possuído por apenas uma pessoa, não é isso? Então isso é um relacionamento 1 para 1. Um só pode ter um do outro e o outro só pode ter um do outro também. Ou seja, 1 para 1. Tá aqui o exemplo. Pessoa possui apenas um CPF e um CPF possui apenas uma pessoa. Beleza? Aí quando a gente estiver fazendo um projeto, a gente vai tomar cuidado com essa propriedade cascade. O que é que acontece com ela? Quando a gente coloca lá no nosso banco de dados que vai ter uma relação de uma chave primária, o que é uma chave primária? Vai ser aquela chave única que identifica aquele usuário. Ou seja, o CPF é único, então ele vai ser a nossa chave primária. Então, quando eu editar um usuário, eu tenho que garantir que as outras tabelas que estão relacionadas com ele também entendam que ele sofreu edição. Então, o Cascade vai garantir isso, essa propriedade, quando a gente passar na nossa consulta. Que a gente for alterar, aí ele vai dizer, olha, tal usuário sofreu essa alteração, então eu quero que você avise a todo mundo aí em forma de cascata que esse usuário sofreu alteração. Beleza. E aqui está o primary key, que é a chave primária. Quando a gente define ela como true, o que é que vai acontecer? A gente está dizendo que aquela chave, por exemplo, o CPF, vai ser único. Ou seja, se a gente tentar cadastrar um outro usuário naquela tabela que tenha o mesmo CPF que esse carinha aqui, vai quebrar. Ele não vai deixar. Porque ele vai dizer o quê? Olha, essa chave aqui, CPF, é única para cada usuário, para cada pessoa. Então, não pode ter outra pessoa com o mesmo CPF. Então, a gente garante que não vai ter duas pessoas com o mesmo CPF. Beleza. Muitos para muitos. O que é que acontece? Para definir um relacionamento muitos para muitos, a gente usa, quando a gente for definir lá no Django, essa palavrinha aqui, o foreign key. Nesse exemplo, um cliente pode ter vários pedidos. Ou seja, a gente tem um cliente e temos o pedido. O que acontece? Um cliente, ele pode fazer vários pedidos, né? E um pedido só pode ter um cliente. Ou seja, se eu faço um pedido, eu vou ter algumas coisas específicas para mim. Ou seja, aquele pedido vai ser específico para mim. Ou seja, eu posso fazer vários pedidos, mas aquele pedido também pode ter, como é muito para muitos, um cliente pode ter vários pedidos e vários pedidos podem ser destinados para vários clientes. Ou seja, você pode pedir o mesmo pedido que eu, ele também. Então, é muitos para muitos aqui. Beleza. Tá aqui o exemplo. Um cliente, pedido 1, pedido 2, pedido N, poderia ter um outro cliente aqui e poderia pedir esses mesmos pedidos. Beleza? Muitos para muitos. Para definir muitos para muitos, no Python a gente vai definir como many-to-many field. Ou seja, vamos definir um exemplo aqui. Um aluno pode se inscrever em várias classes e uma classe pode incluir muitos alunos.
não é isso? Então, como é que a gente pode fazer? A gente define o estudante aqui como nome e data de nascimento e a aula. Qual é a aula que a gente pode definir aqui? O nome dela e a descrição. E aqui nós vamos ter o quê? A matrícula. A matrícula vai relacionar o aluno e a aula, ou seja, o estudante e a aula. Então, o que acontece? O estudante está aqui, ou seja, eu vou pegar o atributo do estudante, estou pegando o estudante aqui, passando, dizendo que ele vai se relacionar com matrícula, e a aula, que esse aluno vai estar matriculado. Então, são 3 tabelas que a gente teria. Teria o estudante, a aula e a matrícula. E aí eles vão se relacionar aqui, tá vendo? O estudante e a aula, dentro da tabela matrícula. Beleza. E aí, tomaria o cuidado de que apenas um estudante não pode se repetir na mesma aula. Entendeu? Beleza. Tá aqui o exemplo. A chave primária, estudante, ID estudante, identificador do estudante, chave externa, que vem do estudante e da aula, dentro da matrícula, e tem aqui a chave primária de aula, ou seja, matrícula está se relacionando com o estudante, então o estudante se matricula em uma aula, e uma aula pode ter vários estudantes. Beleza. Banco de dados não relacionais. Esse a gente não vai usar aqui, beleza? O banco relacional que a gente vai utilizar, a gente vai começar com o SQLite e o MySQL, que ambos eles têm a linguagem SQL. A gente não vai fazer comandos com SQL, a gente vai mesmo fazer as coisas com o Django e o ORM dele. E depois eu vou explicar para vocês o que é o ORM. Beleza. Então tá aqui, banco relacional. É um banco, dado relacional, é um banco de dados que não usa esquema de tabelas e nem de linhas e colunas. Encontra na maioria dos sistemas de banco de dados tradicionais. Em vez de bancos de dados não relacionais, usam um modelo de armazenamento otimizado para requisitos específicos, do tipo dados que estão sendo armazenados, por exemplo. A gente tem aqui um exemplo. Isso aqui seria um exemplo de um banco de dados não relacional. Aqui provavelmente é um banco de dados não relacional Mongo. O que acontece? Quando você tenta abrir um banco de dados lá por algum software que ajuda você a enxergar as tabelas, ele vai colocar todos os itens lá em forma de tabela. Quando você abre um banco relacional pelo software que abre bancos não relacional, ele vai mostrar isso aqui, vai mostrar a chave do cara e o documento que eles chamam, que vai estar aqui esse dicionário com chave e valor, beleza? Aí nós vamos ver aqui umas ferramentas. A gente vai baixar a ferramenta Insomnia e a outra vai ser o Debiver. Eu queria que vocês vissem aí na máquina se tem esses dois programas. É o Insomnia. Como é o nome do outro que tem? Debiver. Não. Que é igual isso. Tem o Postman. Não pode não. Não, pode. Faz a mesma coisa. Eu só escolhi o Insomnia porque eu trabalho mais com ele. Mas pode usar o outro também. Beleza. Beleza. Tá aqui o Insomnia. E o outro é o Debiver. Provavelmente eles não vão deixar instalar porque precisa da senha de administrador aqui. Então são esses dois aqui. O Castorzinho e o Insomnia. Eu vou mandar esse link também lá no grupo. Eu não vou abrir aqui agora, mas depois eu mando. Beleza.
seguindo. Beleza. Módulo 3. A gente vai iniciar o módulo 3 assim. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar a gravação aqui para ficar módulo 1, módulo 2 e módulo 3.